Boa noite, amada igreja. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Pai, o Ministério Transbordar. Eu quero falar algo para vocês que quinta-feira, na vigília, foi impressionante. Deus falou muito comigo e eu estava do lado da Débora, que sempre é a nossa intercessora, que está ali nos recebendo. E Deus falava comigo assim: Armagedon. Armagedon. Falou 3 vezes: Armagedon. E eu entendi ali que Ele queria que eu ministrasse sobre a batalha final. Que Ele ministrasse sobre a batalha final. E eu quero te perguntar nesta noite: você está pronto? Você está pronto para a batalha final? Você está preparado? Você está preparado para a batalha final? Você está com as suas lamparinas acesas? Você está com o Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo? Você está como aquelas virgens prudentes? Como está a tua vida espiritual? Eu quero perguntar mais alguma coisa. Você já colocou a tua casa em ordem? A sua casa está em ordem? Porque eu quero falar para você: quanto mais nos é dado, mais será cobrado. Mais será cobrado. Você tem recebido dos céus, mas você vai ser cobrado. Pode ter certeza. Então, por isso, a minha ministração hoje é o Armagedon, a batalha final. A batalha final. E eu quero falar que nós vivemos uma batalha. A nossa mente, ela entra em guerra. Uma batalha. O nosso dia a dia é uma batalha. Nós vivemos em batalha, em guerra. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus para a gente conseguir paralisar toda a batalha que atua na nossa mente, que atua na nossa vida, na nossa casa, na nossa saúde, nas nossas finanças, em todas as áreas da nossa vida. Nós enfrentamos batalhas. E sabe quando que vai terminar as batalhas? Só no final, quando a gente chegar no céu. Só. Apocalipse capítulo 22 fala sobre isso. E eu quero que você feche os seus olhos, porque eu vou orar. Eu vou orar por você, porque a sua mente agora seja conectada em tudo que o Senhor quer falar com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, na autoridade em nome de Jesus, Pai, pega teus filhos, Pai, tuas filhas que entraram nessa noite aqui, trazidas pelo Senhor, Pai. Pelo Senhor, porque o Senhor escolheu a ministração e trouxe eles neste lugar, porque queria que eles ouvissem sobre esta palavra, Pai. Pai, então em nome de Jesus, toca na mente, toca no coração. Pai, toda prisão de mente cai por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo convença eles do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus, Pai. E que a semente jogada aqui venha produzir 100 por 1, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero que vocês abram Apocalipse 16, versículo 1 e 2. Apocalipse 16, versículo 1 e 2. As taças da ira é o título desse capítulo. E está escrito assim: ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia: os 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro que derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, os que adoravam a sua imagem. Eu quero falar para vocês que o Apocalipse, muitas pessoas têm medo, mas a ira de Deus, o fim dos tempos, não é para nós. Olha de novo o versículo 2. E foi o primeiro que derramou a sua taça sobre a terra e fez uma chaga má e maligna aos homens que tinham o sinal da
O Apocalipse é a separação de trevas e luz. Nós precisamos entender isso. Desde o Velho Testamento, desde lá em Êxodo, quando as 10 pragas atacaram o Egito. Você lembra que a última praga, que foi a morte dos primogênitos, o que aconteceu? O anjo da morte pulou a casa dos egípcios e pulou a casa dos hebreus e só atacou os egípcios. Sabe por quê? Porque se você tiver a marca de Cristo, o inimigo vai pular em tua casa. A ira de Deus não vai chegar na sua casa. Eu posso ouvir um aplauso para o Senhor. Eu posso ouvir uma frase. Eu posso ouvir que se você for fiel ao Senhor, o final do tempo não vai. A ira de Deus não vai chegar. Não vai. As 7 taças da ira de Deus e a justiça de Deus não vai te atingir. Não vai. Você vai ser poupado e poupada. Amém? Eu quero que você abra Apocalipse 16, do 12 ao 16. Que diz assim: E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Você percebeu que teve uma praga lá no Egito, que foi a praga das rãs? Você sabia que tudo isso tem um simbolismo? Essas rãs semelhantes a rãs são demônios representados em forma de animal, porque no passado eles cultuavam os animais. Então são espíritos malignos que assolam, que trazem destruição. Mas esse espírito maligno não vai nos assolar. A palavra de Deus garante isso. Então por isso que nós precisamos conhecer essa palavra, nós precisamos amar essa palavra. Olha, o 14, porque são espíritos de demônios que fazem milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. Nós precisamos vigiar, nós precisamos estar alertas. E guarda as suas roupas, para que não achem nu e não vejam as suas vergonhas. A Bíblia, quando fala de roupas, fala de roupas brancas, de santidade. Nós precisamos estar em santidade. Nós precisamos entender que a batalha do Armagedon, aqui como fala, é uma batalha profética. É uma batalha que a gente, muitas vezes, nós lutamos contra esses espíritos malignos. Só que a ira de Deus é para cair contra aqueles que não escutam a palavra, contra aqueles que não obedecem a palavra. E olha o 16: E os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Armagedon, eu já tive em Israel. E eu vi esse lugar. Nós fomos na cidade de Nazaré. E na cidade de Nazaré tem um precipício assim, onde, se você lembra da passagem onde o povo se revoltou e queria jogar Jesus no precipício, Jesus escapou, é naquele lugar ali, nesse precipício, há um precipício, uma montanha assim, embaixo é um vale, assim, é um vale. E nesse vale é o vale do Armagedon. E depois você, logo na frente, você vê o Monte Carmelo. O Monte Carmelo, ali perto desse vale do Armagedon, na cidade, ali perto da cidade de Nazaré, aconteceu a batalha de Elias contra os profetas de Baal. Elias e o profeta de Baal, eles guerrearam ali naquele lugar. Você sabe que Elias venceu os profetas de Baal. Então eu quero falar para você que essa batalha espiritual que foi travada ali em Israel, ela vai acontecer
Lá no passado aconteceu, Elias estava numa batalha ali. Jezabel, que comandava tudo aquilo ali, que tinha um principado que age até hoje nas igrejas. O pastor até ministrou sobre esse principado que quer calar a voz profética dentro da igreja, esse principado. E ali, aonde Deus escolheu para o palco da batalha final do Armagedon. Deus, Ele ama Israel. Ele ama Israel. É o lugar preferido de Deus. E eu falo que é o meu lugar preferido. Israel é lindo. Em cada lugar que eu pisava em Israel, eu chorava. Quando, no Egito, quando eu subi no Monte Sinai, porque o Monte Sinai é no Egito, depois que você atravessa a fronteira e passa para Israel. Quando eu subi no Monte Sinai, onde Deus deu a revelação às tábuas, para Moisés ali, eu não parava de chorar. A unção que há naquele lugar é tremenda. É tremenda. O Pedrinho perguntava ali para as pessoas que estavam do meu lado, por que eu chorava tanto? Porque a glória de Deus naquele lugar era tremenda. Ali vai ser a batalha final para a nossa vitória. Ali vai ser a batalha final que vai nos separar dos homens maus, das pessoas malignas, daquelas pessoas que não se curvam ao Senhor, daquelas pessoas que são obstinadas, rebeldes, que fazem tudo o que as trevas querem. Ali vai ser uma Armagedon. Naquele lugar. Naquele lugar. E eu quero falar para você, não foi coincidência que os profetas de Baal, Elias venceram aqui. Não foi coincidência. Israel é uma potência. Se você for para lá, você vai ver que a medicina, que tudo ali é uma potência. Eu tinha uma visão totalmente diferente de Israel. Israel, as mulheres andam na rua. Eu fiquei impressionado porque eu vi mulheres à noite caminhando na rua. É uma segurança. Tem câmera em tudo. Os comércios em Israel. Não tem roubo em Israel. Não tem. O que é perigoso é ataque, é guerra. Mas ali em Israel, você pode andar, diferente do Egito, que a gente não podia sair de perto de homens, não podia entrar em lugares sozinho. Mulheres não entram em restaurantes no Egito sozinha. Tem que estar acompanhado, e você entra lá e os homens ficam tudo olhando para você, você tem que se cobrir. É diferente de Israel. Não, Israel é lindo. Israel é maravilhoso. É maravilhoso. O lugar preferido de Deus. O lugar preferido de Deus. E sabe por que não tem assalto ali? Porque a vigilância tem uma equipe de monitoramento lá, que eles vê tudo. Quem rouba, quem faz qualquer coisa, não dá para ver. E ali é tão sério que para você passar para a Palestina ali, para a faixa de Gaza, para você ir até na igreja da Natividade, que já é outro lado, o guia judeu não pode entrar. Não pode, ter que descer para outro rio e passar. De tão rigoroso que é. Nós paramos ali na fronteira, descer um rio e entrou outro. Então eu quero falar para você, o mundo espiritual ele é real. Ele é real. Vai ter essa guerra no final. Essa batalha final. Vai ter. E nós precisamos nos preparar. Preparar em santidade. Nós precisamos estar em santidade. Nós precisamos ser fiel ao Senhor. Ser fiel. Nós precisamos entender que não há coincidência. Eu fiquei impressionada, porque o inimigo quer que a gente pare de ler a Bíblia. O inimigo fala, não, olha, não lê Gênesis, isso é Velho Testamento, é o Novo que vale. Mas se você vê as referências em Apocalipse, o maior número de referências é o Velho Testamento, é o livro que mais se refere ao passado. É o que mais se refere, não tem livro que se refere mais. Desde Balaão, o Apocalipse fala, olha, Balaão era um profeta que que colocava pedra de tropeço no meio do povo de Deus. Então o Apocalipse ele se refere muito ao passado. Porque a Bíblia é interligada, é alfa e
e ômega, princípio e fim. E desde quando Deus mandou abrir o ministério transbordar, desde quando Deus mandou abrir o café começou embaixo de uma palavra. Ensina meus filhos de Gênesis a Apocalipse. Ensina a palavra liberta. Não é versículos isolados, é a palavra inteira. A palavra liberta, a palavra lava, a palavra purifica, a palavra santifica. Não adianta você pegar versículos isolados, não adianta. Não adianta, não vai ter raiz, não vai ter consistência. Você precisa se levantar e fazer estudo bíblico. Você precisa entender a importância disso. Você precisa estar com a Escritura escrita no seu coração e na sua mente, para você não pecar contra o Senhor. Você precisa entender que essa é uma verdade. Dá trabalho estudar a Bíblia? Dá trabalho. É difícil, não é fácil, porque é uma luta. Satanás tirou todos os estudos bíblicos das escolas dominicais. As igrejas antes tinham escola dominical. Quando eu me converti, eu chegava 1 hora antes para participar da escola dominical. Eu me converti na igreja batista. Eu sou batista de nascimento. E eu ia, o culto começava às 10, eu chegava às 8, para 2 horas antes eu ia para o estudo bíblico. Então o que Satanás fez? Vamos arrancar a palavra. Não precisa ler a palavra não. E para quê? Puxa, só um novo, velho, ficou para trás. Não faz isso não, e para quê? Entenda a importância, nós precisamos nos preparar. E quem que nos santifica? A palavra nos santifica. É a palavra que nos santifica, não é pastor, não é homem, não é mulher, é a palavra. É a palavra que nos santifica, sabe por quê? A palavra é o verbo, e o verbo é Jesus. Toda vez que você abre a palavra, você está na frente de Jesus. Toda vez que você abre a palavra, você vai estar junto com Jesus. A palavra é Jesus. Por isso que eu amo a palavra. Quer estar de frente com Jesus, abre a palavra. Abra essa palavra. Eu amo a palavra. E eu vou morrer pregando a palavra. Eu vou morrer. Eu vou levantar. Eu levanto essa bandeira. A palavra de Deus. Porque a palavra é Jesus. Então minha bandeira é Jesus. Não me gasto, não é fácil. Não é fácil de segunda a segunda. Você vai ministrar na palavra. Não é fácil. Por isso que Satanás põe tanta resistência contra a palavra. Por isso, lá no versículo 13, que fala o dragão, a besta e o falso profeta. O falso profeta, ele ensina tudo que é falso. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Esses dias eu estava assistindo um vídeo na internet, um profeta trazendo profecia para cá, profecia para cá, profecia para lá. Eu falei, gente, cadê a palavra? Ele não deu a palavra, ele só profetizou. Ele só falou que vai acontecer isso, que entrou um anjo ali, que entrou um outro de branco ali, que aconteceu aqui, que ali vai prosperar, que ali vai... Mas e a palavra? E a palavra? Cadê a palavra? Cadê a palavra? Fuja do dragão, fuja da besta, fuja do falso profeta, fuja, fica com a palavra. Se eu aqui falar qualquer coisa que não está na palavra, foge de mim. Você foge de mim. Entenda. Se eu estou aqui em cima, é porque eu zelo por essa palavra. Se eu tenho achado graça aos olhos do Senhor, é porque eu zelo por essa palavra, porque eu não sou nada. Mas a palavra é tudo. É ela que me sustenta. As pessoas querem vencer, mas querem vencer sem palavra. Querem vencer, mas querem vencer sem Jesus. Não vai vencer nunca. Armagedon será o palco da batalha final. Do bem contra o mal. Destruímos esses espíritos malignos, esses falsos deuses. O dragão, a besta e o falso profeta.
teólogos eles falam, será que vai ser uma guerra mundial? Será que vai ser uma batalha mundial? Todas as nações vão lutar contra Israel, contra o governo de Deus? Como que vai ser? Ou será que vai ser só uma batalha profética, espiritual, uma batalha nos ares? Será que vai ser anjos? Será que vai ser... Como que nós vamos saber? Nós não sabemos o que vai ser. Quem fala que sabe está mentindo. Ninguém sabe como vai ser, vai vir como um ladrão. Quem sabe? Ninguém sabe. O que nós sabemos, a revelação que nós temos, seja fiel, se santifique, se santifique, se santifique, se prepare, esteja preparado. Em Apocalipse 2,10 fala assim, Apocalipse 2,10, eu vou ler os últimos versículos, fala assim, seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Vamos ler de novo comigo? Eu quero que você leia. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Olha, seja fiel até a morte. Fiel. Seja igual José. José que no Egito, lá, vendido como escravo, foi fiel. Na escravidão foi fiel. Na prisão foi fiel. Na escassez foi fiel. E depois Deus levantou. As pessoas choram. Pastor, eu estou passando por dificuldade. Seja fiel. Dificuldade vem para todo mundo. Pastor, o senhor está vendo onde eu estou passando? Eu estou sendo moído. Seja fiel. Teve muitos homens que passaram e foram fiéis. Se eles foram, você pode ser fiel. Seja fiel, seja fiel. Mas os infiéis, está lá em Provérbios 14, o que vai acontecer com os infiéis? O que fala? O que no seu coração comete deslize, é infiel, fica deslizando ali, deslizando, e se enfada dos seus caminhos, né? O que no seu coração é infiel. Mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder, ele não vai deslizar. O homem bom, ele não vai ficar caindo aqui, caindo ali, fazendo, murmurando, reclamando, não, ele não vai. O infiel, ele vai cair várias vezes. E eu quero falar para vocês, abram Romanos 1, do 31 ao 32. Romanos 1, do 31 ao 32. Eu quero falar que o pecado de conivência, você gostar do pecado, você amar o pecado, você ser injusto nos seus negócios, você não honrar os seus compromissos, você sendo fiel a Deus, vai te levar nessa batalha final. E essa ira vai descer sobre você. Aqueles que são fiéis não vai ver isso. Não vai. Vão ser poupados. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. 32. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que a fazem. Olha o que Deus está falando, nesses infiéis que praticam coisas. Volta ali, no 31. Nesses infiéis, nos contratos. Por que nos contratos? Você faz um contrato com a pessoa, ela não cumpre. Ela é infiel no contrato, ela não cumpre contrato, ela não cumpre palavra. Ela não faz nada, ainda fica feliz como o outro também não faz. Fica feliz com o outro cair. Nós precisamos mudar, nós precisamos ser fiéis. Mesmo tendo prejuízo. José, mesmo ele dando prejuízo, ele foi fiel. Porque o prejuízo dele ser fiel, dele não se deitar com a mulher de Potifar, ele foi para a cadeia. Ele teve prejuízo por ser fiel. Nós precisamos ter prejuízo, mesmo que nós tivermos prejuízo, nós temos que ser fiel. Entenda isso. Entenda. Seja fiel, mesmo no prejuízo. Mesmo no prejuízo. Cumpra com a sua palavra. Porque
porque era mais cômodo ele se deitar com a mulher do dono dele. Era mais cômodo. Ele ia ser abençoado assim por ela, né? Ele ia ter favores. E ele não foi infiel, ele foi fiel. Segundo Timóteo 2,13. Segundo Timóteo 2,13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Mesmo a gente infiel, ele é fiel. Sabe por quê? Porque ele quer que você se arrependa e volte para ele. Se aqui você está sendo infiel, às vezes você está sendo infiel nos seus negócios, às vezes você está traindo a sua esposa, o seu marido, às vezes você está traindo um amigo, às vezes você está traindo a sua liderança, às vezes você está traindo o seu chefe. Se arrependa e volte hoje, porque ele vai continuar fiel, ele vai continuar te amando de graça aberta e falar: volta, filho, volta, arrependa do pecado, arrependa do erro, arrependa, volta, seja fiel. E em Provérbios 11:3 fala: a sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos transgressores os destruirá. Olha de novo: a sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos transgressores os destruirás. Sabia que a sua sinceridade vai te guiar? Se você for sincero, Deus vai lutar por você. Se você for sincero, Deus vai levantar uma bandeira para você. Eu quero falar que Deus já me justificou tantas vezes sem eu nem falar. Deus, se alguém fala uma coisa de mim, no outro dia Deus levanta para me justificar. É impressionante. Quando acontece qualquer coisa, Deus vai lá e mostra que não é daquele jeito. E a pessoa tem que calar e tem que entender. Porque quando a gente é fiel, Deus ele nos justifica. Deus ele traz a verdade. A verdade ela sempre vai aparecer. A verdade sempre vai estar por cima. A verdade sempre estará por cima. E aí você vai perguntar: pastora, mas por que essa batalha? Por que essa batalha do Armagedon? Por quê? Por que essa batalha? Deus sempre desejou que a gente vivesse separado, mas o pecado trouxe contaminação para o jardim do Éden. O pecado trouxe contaminação, trouxe a maldade. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3 e 4, não precisa abrir porque eu estou falando muito e eu vou só falar. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 3 e 4, Deus fez separação entre trevas e luz. Deus sempre quis fazer separação entre bom e mal, porque Ele não quer. Quem é bom não suporta estar com o mal. Quem é bom não quer, se sente mal com a maldade das pessoas. E Deus ele é bom, Ele não tem mal nenhum nele, então Ele desejou. Então quando o homem peca, lá em Gênesis, Deus vai lá e faz a restauração. Ele restaura. Ele leva a gente para o paraíso de volta. Ele nos coloca no paraíso de volta. Se a gente for fiel, lógico. Se a gente obedecer, lógico. Em Apocalipse 21, versículo 4, mostra, capítulo 21, 4, pastora Leite abriu um culto falando. Apocalipse 21, 4, pastora Leite abriu um culto falando. Qual é a vontade de Deus para nós? É limpar dos nossos olhos toda lágrima. É não ter mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ele já perdoou o nosso pecado, nós já pedimos perdão, nós já somos fiéis a Ele. Então toda essa luta que nós temos entre mente, espírito,
alma, espírito, essa luta que nós temos para sobreviver, porque nós não precisaríamos, o jardim ia nos dar tudo, o paraíso nós iríamos ter tudo, a gente ia ser perfeito em todas as coisas, vai ser restaurado. Em Apocalipse 22, 3 fala que lá não vai ter maldição, lá não vai ter maldição, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Deus nos restituindo ao paraíso. Deus nos levando de volta para casa. Então o Apocalipse para nós é bênção. Apocalipse para nós é bênção. Deus nos levando de volta para casa, nos restituindo então essa guerra, essa ira, essas taças da ira que vai cair lá em Apocalipse 16, a mesma ira que caiu lá nos egípcios, a mesma ira de Deus, as mesmas 10 pragas, é a indignação de Deus contra o pecado, a indignação de Deus contra a pessoa que não se dobra ao senhorio de Deus. Então nós precisamos entender que não é contra nós somos um povo eleito, nós somos um povo escolhido, separado. Nós precisamos louvar ao Senhor, louvar, porque toda essa batalha final é uma forma de mostrar o seu poder e autoridade máxima. Ele tem poder e autoridade máxima. Quem já foi no Egito aqui, quem já chegou no Egito e quem já viu o Egito era a maior potência que existia. Mas não tem maior potência. Não tem. Você pensa a potência que era o Egito. A potência. Mas eles não se dobraram a Deus. E Deus derrubou a potência. O Coliseu, aquele monumento, não calou a voz da igreja. Matou tanta gente, fez tanta maldade, mas não calou. Não calou, não destruiu. Nada vai destruir o povo de Deus. Entenda, nada vai destruir você e nem ninguém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Nada vai destruir você e ninguém. Entenda essa verdade. Eu quero que essa verdade esteja gravada no seu coração. Não temas. Você está do lado do Deus Todo-Poderoso, da maior potência. O mal então não tem poder sobre a sua vida. Todo o poder está na mão dele. Todo o poder está na mão dele. Toda a autoridade está na mão dele. Está na mão dele. E ele deseja te abençoar. Ele deseja enxugar as suas lágrimas. Ele deseja. Amém. É o desejo do coração dele. É o desejo. Então você precisa entender isso. Você precisa amar ele, ser fiel. Do paraíso perdido ao paraíso recuperado. Nós vamos recuperar esse paraíso. Nós vamos. Entenda isso. Do paraíso perdido ao paraíso recuperado. Eu quero que você abra Apocalipse 18, 4. Eu vou chamar já o Fernando aqui para cima. Apocalipse 18, 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Sai. Se você está contaminado pela Babilônia, pela grande Babilônia, a Bíblia chama de prostituta, que contamina. Sai desse lugar. Se você está em pecado, sai desse lugar. Sai desse lugar. Porque o nosso Deus, Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é justiça. Abre Apocalipse 21, do 4 ao 6. Ele é justiça. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse:
Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-lhe mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e quem quer que tiver sede, de graça lhe darei das fontes da água da vida. Da vida. E eu quero falar para você, ele virá. Ele virá me buscar. Ele virá te buscar. E a última palavra, Apocalipse 1, do 7 ao 8, a última palavra, ele vai vir. Não tenha medo com a volta dele, só se prepare. Só se prepare para essa volta. Se prepare, porque ele virá. Eis que vem com as nuvens. Eis que vem com as nuvens. Jesus voltará nas nuvens. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso.